Ao longo de um processo analítico, acontece uma coisa muito parecida com o que acontece nas histórias que a gente vê por aí do cinema, da Disney e tudo mais. Se a gente pegar essas histórias, a gente vai ver que existe uma jornada nessas histórias, uma estrutura de narração que se estabelece a partir de alguns pontos. Um desses pontos é que o personagem principal ele tem uma tarefa para cumprir, né? Então ele tem ali um mundo que está ali dado, né? Um mundo inicial, ele tem uma chamada para essa aventura e no final ele tem um mundo transformado, né? É onde ele retoma essa questão do conflito resolvido, né? Um outro ponto que também chama atenção nessas histórias é o fato de que no final dessa jornada não foi só o mundo que se transformou, né? Não foi só o mundo do personagem que foi transformado, mas aquele personagem internamente também foi transformado, né? Então, se a gente pegar algumas histórias, por exemplo, o Harry Potter, que é uma história muito conhecida, a gente vai ver que ele tem ali uma jornada que, apesar da tarefa dele estar sendo cumprida, a missão dele ter sido cumprida, o mundo interno dele também mudou. Ele se tornou uma pessoa mais madura, ele se tornou uma pessoa mais forte, ele se tornou uma pessoa mais resiliente. Então, a resolução da tarefa se confunde com a transformação de quem está realizando essa tarefa. Em um processo analítico, acontece uma coisa muito parecida. Por que eu digo isso? Eu sempre costumo dizer que um processo analítico, muitas vezes, é a primeira oportunidade que as pessoas têm de contar a própria história, não só para outra pessoa, mas principalmente para si mesma. E muita gente vai para a psicanálise, vai para os processos terapêuticos buscando concluir a tarefa. Mas elas às vezes esquecem que tão importante quanto, ou ainda mais importante do que cumprir a tarefa, é sair dessa tarefa uma pessoa mais desenvolvida, uma pessoa mais madura ou algo do tipo. Só que tem um ponto que para a gente chegar nessa maturidade, para que a pessoa consiga concluir aquela tarefa e ao mesmo tempo sair daquela jornada transformada, a gente precisa fazer uma coisa que é muito importante, que na psicanálise a gente leva muito a sério, que é o fato de respeitar o tempo de cada pessoa, né? Muitas pessoas vão para um processo terapêutico e esperam que a gente resolva em 10 sessões, que a gente resolva em 2 meses, que a gente resolva em um determinado período de tempo, quando na verdade isso é uma coisa que não tem como prever. A gente não tem como dizer que o seu caso vai ser resolvido, ou a sua demanda, a sua questão vai ser resolvida em tanto tempo. Porque ela atravessa a sua história, ela atravessa os seus pensamentos, ela atravessa a sua percepção de mundo a partir das coisas que te aconteceram. E isso é uma coisa completamente subjetiva, é uma coisa que a gente não tem como padronizar, entende? Então, num processo analítico, a gente também tem essa resolução da tarefa, seja lá como essa resolução aconteça, e a gente também busca, principalmente, a maturidade psíquica daqueles que estão nos procurando. Mas a gente não faz isso em um tempo determinado, a gente não faz isso com uma promessa de cura, que é uma coisa que a gente vê muito por aí. A gente faz isso respeitando o que o sujeito que está na nossa frente é capaz de suportar e respeitando, sobretudo, o tempo que ele precisa para que aquilo seja feito e, sobretudo, também o caminho que ele escolheu para si mesmo.